Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Base Forte. Eu e meu amigo Rodrigo, meu nome é Sandro, estou aqui com meu amigo Rodrigo. O podcast Base Forte ele tem uma ideia de trazer saúde, qualidade de vida, bem-estar, comportamento. Semanalmente a gente vai estar aqui trazendo vários assuntos relacionados à saúde, relacionados a diversos temas aí que interessam a população. Se você também quer ter oportunidade de falar com a gente, de indicar algum tema aí, entra nas nossas redes sociais, Base Forte Podcast no Instagram, no YouTube, vai ver nossos vídeos, nossos assuntos. E aqui o nosso propósito é trazer a base de tudo, né? Como o próprio nome diz, a gente quer aqui levar a essência das coisas e trazer os assuntos aqui de uma maneira mais natural possível, que as pessoas tenham acesso, que as pessoas consigam, de alguma forma, melhorar de vida e ter mais qualidade aí no seu envelhecimento, né? E hoje, dentro desses assuntos aí que a gente vai tratar, hoje um assunto muito pedido, um assunto que acho que faz parte aí da maioria das dúvidas das pessoas, né? Hoje, então, nós vamos falar dos 2 erros que as pessoas cometem na tentativa de emagrecimento, né? Então, fica com a gente aí, que daqui a pouco a gente volta aí para tratar desse assunto bem legal. Então, sejam todos muito bem-vindos hoje. E aí, Rodrigo, como é que tá? Tudo bem? E aí, meu amigo Sandro, tudo certo? Tudo tranquilo. Mais um episódio aí. Um tema muito pedido, um tema bom da gente dissertar, bom de ouvir. E até então, eu vou aproveitar, eu mesmo vou fazer o desafio. Se tu tá gostando dos nossos episódios, a gente tá vendo que tá tendo uma audiência assim legal, aproveita esse momento dos 30 minutos, 40 minutos do podcast, bota teu tênis, vai lá no Spotify, acessa o episódio e vai fazer tua caminhada, vai dar tua corrida e tenta desenvolver o hábito do exercício físico ao mesmo tempo que tu ouve o podcast. Foi dessa forma que eu consegui evoluir na minha corrida, no meu exercício. Eu sempre, principalmente durante a pandemia, eu tentava ouvir podcast correndo, ouvir podcast caminhando. Então eu comecei com a caminhada e fui evoluindo para a corrida. E eu tenho o hábito hoje, sempre quando eu vou correr, eu já escolho um tema que eu gostaria de aprender e aí eu corro ouvindo. Então eu queria fazer esse desafio para os ouvintes, né, antes da gente já dar o pontapé inicial. Bota um tênis, bota teu fone de ouvido, prepara o episódio no Spotify lá e usa esse tempo de 30, 40 minutos para fazer o teu exercício diário. Maravilha. E falando em podcast, a gente está aqui nesse ambiente legal aqui, que está crescendo cada vez mais, né? O ambiente da Soul Produções aqui em Porto Alegre. Tem até estagiário agora, né? E agora uma equipe está crescendo cada vez mais, tem mais gente, cada vez que a gente chega aqui tem mais gente trabalhando, né? Que legal, né? A gente está vendo o crescimento junto deles aqui, está muito bacana. E tu que tem ideia de criar um podcast, fazer aulas, enfim, quer divulgar o teu conteúdo, tem algum assunto bacana que tu domina aí, que quer passar para as pessoas, então fala aqui com o pessoal da Soul Produções, eles têm toda uma estrutura bem bacana aqui para que todo mundo possa ter aí seu conteúdo divulgado nas redes sociais, tem diversos planos aqui, conversa aqui com o pessoal, com a Letícia e o Guilherme, que eles vão te dar toda a orientação, tanto de marketing digital, toda essa parte aí, que às vezes as pessoas não têm muito conhecimento, né? Querem entrar nesse mundo aí, não sabem como fazer. Vem aqui na Soul Produções que eles vão dar todo o suporte aí, toda a base para te conseguir fazer o teu conteúdo digital aí, tá bem? E mais ainda aqui o nosso patrocinador, né? Perpétuo, esse programa fantástico aí chamado Detox 40, né? Eu vou deixar o próprio criador falar do Detox 40, patrocínio. Né? Se não fosse Detox, talvez não estaríamos aqui. Olha aí. Não, Detox 40, como nosso intuito é que as pessoas vivam acima da média, né? Não se arrastem pela vida de hospital em hospital, doença em doença, mas que elas consigam perceber que tem como viver acima da média. E o primeiro passo que eu acredito, né, depois de um sono de qualidade, é a atividade física. Então, sair do sedentarismo é uma coisa preciosa. E o Detox tem essa capacidade, né, tirar as pessoas do sedentarismo, porque é um desafio que tem prazo para começar e para terminar, né? São 40 dias, tu não precisa de academia, tu não precisa de equipamento, tu pode fazer no conforto da tua casa os exercícios, são exercícios simples, são treinos curtos, que é justamente o que a gente vai falar hoje no episódio, né? O Detox, a gente reuniu todas as ferramentas e tentou tirar todos esses erros que as pessoas cometem ao emagrecer, né? A dieta é uma dieta prescrita por uma nutricionista muito profissional, uma dieta simples de fazer. Os exercícios são exercícios simples e rápidos de fazer na tua casa. E aí em 40 dias, até tem aqui já algumas fotos de alguns alunos, alguns resultados já, né? Das pessoas que fizeram o desafio. E, alguns resultados para quem está no YouTube aí.
né? Dá resultado, né? Isso que as pessoas têm dá que resultado, entender, isso dá que resultado. importa, né? Se seguir o programa ali, sem vai ter muita resultado. conversinha furada e mais direto ao ponto. Ele dá resultado. Mas, na verdade, o detox é uma ferramenta, né? Quem conquista o resultado é a pessoa em se propor a fazer. Uhum. Então, vamos embora. Maravilha. Então, hoje, então, é aquele assunto que eu acho que todo mundo aqui já deve ter tentado emagrecer alguma vez na vida, né? Já deve ter entrado em alguma dieta maluca, já deve ter feito inúmeras tentativas aí de perder peso e no fim das contas se frustra, né? Então hoje a gente vai tentar desmistificar um pouco esse processo aí de emagrecimento, como é que as pessoas podem conseguir melhores resultados, né? E os erros, né? Por que as pessoas não conseguem emagrecer? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Por que elas não conseguem? Então vamos dissecar esse tema aí e vamos embora. Antes de eu citar esse primeiro erro, eu gostaria de falar que talvez o grande vilão do emagrecimento é muitas vezes a própria pessoa se subestimar, né? Porque toda a nossa vida é baseada em esforço e recompensa. Se esforça e tu tem uma recompensa, se esforça e tem uma recompensa. Só que quando é para fazer pra gente, a gente não quer ter esse esforço, a gente só quer a recompensa, né? Então eu não quero ficar sem comer o chocolate, só quero o prazer de comer o chocolate. Eu não quero ficar sem a pizza, eu quero só ter o prazer de comer a pizza. E o que acontece, cara? Na verdade, o nosso cérebro anseia por esse esforço, porque nosso cérebro foi construído nesse contexto de esforço e recompensa, esforço e recompensa. Então, quando tu começa a falar essa língua de esforço e recompensa, o cérebro começa a gostar, porque a humanidade evoluiu, né? Ela começou e chegou aqui onde tem, nesse grau de tecnologia, de ciência, né? de infraestrutura, por causa do esforço e da recompensa. Algumas pessoas se propuseram a se esforçar para construir recompensas e a humanidade foi evoluindo dessa forma, por esse caminho. E no exercício não deixa de ser diferente, só que o que acontece? O nosso cérebro é a máquina mais potente já criada. Então a gente tem uma força dentro da gente, a gente tem uma capacidade de realização dentro da gente que é praticamente ilimitada. E eu não falo isso assim como um discurso de autoajuda, né? Bem pelo contrário, eu nem acredito em autoajuda. Mas eu falo isso no sentido de que as pessoas podem, cara, as pessoas conseguem. Basta que elas se permitam um pouquinho mais, né? Que elas se permitam um pouquinho mais descobrir esses processos e se comprometer consigo mesmo, né? Se comprometer com, eu sei que eu vou conseguir, então vamos embora. Porque às vezes as pessoas já começam um projeto já acreditando que não vai dar certo. Então, o nosso cérebro é uma máquina ilimitada, nós temos uma capacidade limitada. E quando um ser humano se propõe a fazer algo de todo o coração, com todo o seu intelecto, é muito difícil que alguém freie, né, esse ser humano. Então, o primeiro passo que eu queria falar hoje é acredita. Quando tu se propor a fazer, acredita. Quando tu botar a tua mão em qualquer coisa, faz com excelência. Porque vai ter por um tempo o tempo da tempestade, o tempo do esforço, o tempo da dificuldade. Muitas vezes tu não vai nem ver o resultado. Mas as mudanças estão acontecendo. E aí, quando tu começar a aparecer o resultado, a tua base forte já está pronta. A tua base já está toda construída. Tudo aquilo que tu precisa para sustentar esse projeto está feito. E aí tu vai começar a colher muitas recompensas inimagináveis e tu vai pensar assim, por que eu não comecei antes? É uma coisa interessante nisso daí que tu falou, né, a parte evolutiva. A sociedade moderna aí tem o quê? 200 anos, sei lá, ou pouco mais que isso, né? 200 anos não, desculpa, séculos, a lâmpada, né, foi criada criada há 150 anos, cara. Imagina, então, 150 anos atrás. Imagina a vida como a gente tem hoje, com as facilidades, né? Elevador, avião, automóvel. Então, a gente tem... O ser humano aí tem milhares de anos já, né? E a sociedade moderna tem comparativamente muito pouco tempo em relação à evolução humana. Então, a gente era necessariamente um povo que precisava se exercitar, né? A gente precisava do nosso corpo para se manter vivo, né? Para a gente poder caçar, para a gente coletar. A gente não produzia alimento, então a gente tinha que buscar o alimento, vivia em tribos, então tinha que se ajudar um com o outro. Então, essa ideia, assim, de que o corpo humano, ele não evoluiu conforme a sociedade, isso é muito verdade, porque a gente tem aí uma necessidade muito grande de se manter em movimento, só que nossa facilidade hoje
da vida, ela nos põe bem ao contrário, né? Hoje está tudo muito na mão, né? O gasto de energia para fazer as atividades de hoje está muito diferente do que era antigamente. Não precisa de um esforço muito grande para ter uma recompensa maravilhosa. Exato, né? E hoje toda a alimentação, né? Tudo que a gente vê aí, propaganda, essas coisas aí, eles apelam muito para essa coisa do ser gostoso, do ser saboroso, de gerar sensações agradáveis, né? Então, tu come um doce, sente bem, aquela propaganda da pessoa comendo hambúrguer, se maravilhando com aquilo. Então, tem um apelo, assim, para a alimentação ultraprocessada que a gente acaba caindo nessa, né? Vendo aquilo como um alimento super bom, né? E aí a gente cai nos hospitais, né? E aí, claro. Hoje a boca do funil tá lá funilando lá, né? A obesidade matando cada vez mais, criando cada vez mais problemas cardiovasculares, diabetes, uma série de doenças da modernidade, né? O que a gente falou já nos outros episódios aqui, desde o início, né? Que a gente vem batendo nesse ponto aí, é que hoje as doenças, a maioria delas são doenças relacionadas ao metabolismo. Então, ou melhor, são doenças relacionadas ao estilo de vida. Então, o que aparece aí, né, de doença no hospital, nas clínicas, nos consultórios, são doenças relacionadas ao metabolismo. E as pessoas não conseguem entender o que é isso, elas não conseguem entender que o estilo de vida delas está levando elas a ter a doença. Não é assim, porque meu pai teve, porque eu sou de uma família que tem uma genética ruim e não sei o que lá. Eu até faço dieta, eu até me exercito, mas nunca dá certo, eu não consigo. Então, onde é que as pessoas estão errando nesse processo? Por que as doenças estão cada vez mais aumentando em quantidade e a gente não consegue fazer com que as pessoas mudem os hábitos de vida delas, né? A pergunta que eu sempre me faço, e a gente já vem fazendo há muito tempo aqui nos episódios, todo mundo sabe o que tem que fazer. É isso aí. Todo mundo sabe. E aí a grande questão é, por que as pessoas não fazem? Então, por isso que o nosso intuito, e a gente está se esmerando para evoluir em conhecimento sobre comportamento, o nosso intuito é trazer as bases do comportamento humano aqui, né? Como que o nosso cérebro reconhece uma experiência, como que ele sedimenta essa experiência, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uhum. Então, eu gostaria de falar sobre o primeiro erro, né? O primeiro grande erro que acomete as pessoas e que vai justamente contra o que o nosso cérebro ele pede, assim, quando tu vai iniciar um projeto, né? Que são metas irreais. Vou dar um exemplo. A pessoa está ali acima do peso, já está se sentindo mal com o seu peso, com o seu corpo, já sempre anda com um monte de roupa para esconder aqueles quilinhos que foi ganhando ao longo do tempo. E a pessoa nem sabe, mas esses quilinhos a mais, lá na frente, eles vão trazer um prejuízo muito grande para o seu metabolismo, né? Vão trazer vários malefícios. Então, a pessoa se incomoda e fala, ponto final, agora eu vou começar a mudar. E o primeiro grande erro é tu traçar uma meta irreal. Aí eu vou para academia de segunda a sexta, eu estava acostumado a comer pizza segunda, quarta e sexta e hambúrguer terça e quinta, agora não, é só arroz, frango e salada, ou só carne e salada. Engraçado que a rede social maximizou isso, né? Hoje a gente vê as pessoas postando, né, a dieta, né? Estou de dieta. Aí tu vê o prato de almoço da pessoa é um alface e um ovo, né? Ou um alface e um peito de frango, né? Como se aquilo fosse realmente tô fazendo um sacrifício aqui, isso tem que dar certo. Então as pessoas acreditam muito nisso, né? Que o sacrifício é o que faz a pessoa emagrecer. É isso aí. Exatamente. Isso vai totalmente contra, porque, como eu falei, o nosso cérebro funciona por padrões, né? Toda vez que tu estabelece um padrão de comportamento, o nosso cérebro ele registra aquele padrão. Basta tu ficar durante um ano almoçando todos os dias ao meio-dia, né? Tu tá passando um sinal pro teu cérebro, olha, meio-dia eu como. Então o organismo se prepara todos os dias para receber aquela comida ao meio-dia. Vamos supor que um dia atrase no trabalho, ou falta luz em casa, ou qualquer coisa que faça com que tu não consiga se alimentar ao meio-dia. O que vai acontecer quando chegar meio-dia e tu não comeu? Vai sentir fome. Vai sentir fome. Teu corpo vai estar pedindo comida, porque se estabeleceu um padrão. O relógio biológico está ali, né? Mandando sinal já que está na hora de comer. Exatamente. O nosso cérebro adora a rotina. O nosso cérebro vive por rotina. Tudo que foi construído até hoje na humanidade de grandioso foi feito por pessoas que estabeleceram rotinas fixas em tudo. Seja na arte, seja na
cultura, seja na ciência. É uma rotina regrada que faz com que as pessoas cheguem aos seus objetivos. E aí, como a pessoa começou a tentar emagrecer e mudou bruscamente a sua rotina, mesmo que seja para o saudável, o cérebro não gosta. Não é que o frango é ruim, que a salada é ruim. O cérebro pensa, pô, tinha uma rotina, eu estava comendo pizza, hambúrguer, estava bom, eu já estava acostumado com isso, agora o que está acontecendo? Que então, eram alimentos altamente recompensadores, né? Que geravam aquela sensação de bem-estar quando a pessoa comia. Além disso, né, para o cérebro reconhecer que o exercício é benéfico, levam de 3 a 8 semanas, né? Então, vamos lá, 21 dias. Já quando tu come algo que tem muito açúcar ou quando tu come algo que tem muita gordura ou muito glutamato monossódico, são substâncias altamente excitatórias para o cérebro. Então, tu tem uma recompensa na hora. Tu não precisa esperar 21 dias para entender que aquilo lá é uma recompensa, entendeu? Tu solicitou um iFood lá, chegou lá um brownie com Nutella. Tu comeu, botou na tua boca, automaticamente as tuas papilas gustativas mandam um recado pro teu hipocampo, né? Prazer. Então, tu tem o prazer imediato. E o cérebro gosta de ter prazer imediato sem ter muito. Quanto maior for o prazer e menor for o esforço, ótimo, eu economizei energia, né? Então, o cérebro gosta desse jogo moderno, do açúcar e do glutamato monossódico. E aí, esse erro que as pessoas cometem muito, cara, que eu queria falar como primeiro ponto, assim, mudanças bruscas. Não comece, quando tu for começar a tentar emagrecer, não vá todos os dias à academia. Se tu te sentir bem fazendo alguma outra atividade física, ótimo, mas não comece agora eu vou enlouquecer e vou, porque isso traz lesão também. A pessoa começa lá todo dia na academia, saindo do sedentarismo, aí daqui a pouco a pessoa se machuca e vai ter que ficar 6 meses se recuperando da lesão. Então começa, para te mudar um padrão de comportamento, tu tem que começar aos poucos. Então, essa semana eu me matriculei na academia, eu vou em um dia. Beleza, teu cérebro já não vai ser tão agressivo pro teu cérebro isso. E isso em tudo, cara. Eu vou estudar para um concurso, não vou ficar o dia inteiro lá estudando, porque isso vai ser muito agressivo pro meu corpo. Então, eu começo estudando pequenas matérias, né? Eu começo tomando pequenas atitudes, e aí, na segunda semana, eu vou 2 dias. Na terceira semana, eu já posso ir 4 dias. Porque aí o teu cérebro já está entendendo. Tem que ter um período de adaptação, né? Até pela questão, né? Não tão física também, né? Porque tu vai começar a estimular teu corpo para um estresse, então aquele processo ali não pode ser de uma forma muito, que a gente falou, brusca, né? Ele tem que ser uma coisa paulatina para que tu tenha o processo ali de teu cérebro entender que tu vai começar a ter o início de uma atividade física, que aquilo ali vai começar a ser constante, né? Não foi só um evento que tu foi lá e fez um esforço, né? Mas tu é que nem a dormir no mesmo horário, né? No primeiro dia tu não vai conseguir dormir às 10 da noite, digamos, tu se programa em algum momento da tua vida para dormir às 10 da noite e acordar cedo, tu vai chegar no primeiro dia e não vai conseguir dormir, se tu tá acostumado a dormir mais tarde. No segundo dia a mesma coisa, no terceiro a mesma coisa, tu vai demorar tempos até tu chegar naquele processo ali de dormir às 10 horas da noite. A partir do que se tornou um hábito, vai sempre dormir às 10 horas da noite. E a atividade física, eu acho que é o mesmo processo, né? Tem muita gente, às vezes, quando a gente atende no consultório, que tem essas metas de emagrecer, né? Tem a motivação, né? Eu tenho a motivação, eu quero emagrecer, já me matriculei na academia, tá tudo pronto, né? Só que a pessoa não consegue dar o próximo passo, né? Ela até faz um plano ali, aí conversa com o personal, faz avaliação, tudo, tem o programinha de exercício que ela tem que fazer, mas ela não sai daquilo ali. Ela se auto-sabota, né? Então, começam aquelas desculpas, né? Hoje choveu, não, hoje tá frio, não, hoje eu tenho esse final de semana eu tenho um casamento, não vou malhar essa semana porque eu vou ter que me organizar para o casamento. Então, começa a colocar empecilhos ali e isso daí mina todo o projeto que a pessoa tem. E por isso que é importante botar metas palpáveis, né? Por isso que é super importante botar metas palpáveis. Porque se tu começa exercitando uma vez por semana, tu não vai se frustrar. Tu não vai ficar com aquele compromisso, aquela angústia de todo dia ter que ir para academia, ter que fazer uma corrida, ter que... Não, essa semana eu já fiz o meu exercício, entendeu? E aí é algo que se torna prazeroso, porque é tranquilo. E se precisar que semana que vem seja só uma vez, não tem problema. Cara, na pior das hipóteses, com o que a medicina evoluiu, e tu pode falar melhor do que eu sobre isso, a pessoa vai viver hoje até os 80 anos. A gente tá com 30, tá falando para pessoas que têm 20, tá falando para pessoas que têm 40, seja lá 50, 60.
tem muito tempo ainda pela frente, então se permite começar aos poucos. Bota teu tênis, faz teu alongamento, vai pra rua, faz tua caminhada. Não tá mais, já tá adaptada na caminhada, evolui para uma corrida, evolui para uma pedalada. Também não pensa assim, eu vou me matricular na melhor academia, ela é meio longe da minha casa, daí eu vou pegar o carro, vou dirigir meia hora para chegar na academia, daí tu vai perder meia hora para ir, meia hora para voltar, não. Se planeja, né? Nós somos muito reativos, né? Acontece uma coisa, a gente reage. É difícil a nossa mente funcionar proativa. E as pessoas que funcionam dessa forma, geralmente são magras, são pessoas que estão ricas já, ou que mandam em outras pessoas, assim, são chefes, têm cargos altos nas empresas. Por quê? Porque a maioria das pessoas é reativa, ela reage ao que está acontecendo. E as pessoas proativas, elas planejam antes do negócio acontecer. Então, se tu está no domingo ali na tua casa, assistindo tua TV, com a tua família confraternizando, já começa a pensar e olhar para a tua agenda na semana. Que dias que eu vou, em vez de ser reativo, e não, eu preciso me exercitar, tá, então eu vou hoje, agora eu tô com pressa, não vou conseguir, daí tu fica com aquela angústia e aquilo se torna ruim para ti, já olha para tua agenda com antecedência. Quais horários tu vai treinar, quais horários tu vai fazer tuas refeições. E se tu tiver uma horinha lá na quarta, ou na quinta, ou na sexta, por exemplo, ou na segunda, vai ser essa horinha que eu vou treinar. Então, pode ser tu algo... já sabe que vai ser naquele dia que tu vai não pode ser algo impulsivo, né? Eu acordei hoje, vou ter que malhar hoje. Aí tu tenta organizar o teu dia em função daquele momento, né? Não pode ser reativo. Então, nesse período aí que tu quer mudar o teu estilo de vida, não existe impulsividade, não existe assim, hoje eu vou deixar de comer. Eu vou começar a fazer jejum intermitente, hoje eu vou deixar de almoçar. Então, as coisas assim, né? Isso são coisas irreais, né? Que as pessoas às vezes põem essas metas assim, meio fora do padrão e elas acreditam que isso funciona, mas isso aí não funciona, porque até nos estudos mesmo que avaliam emagrecimento com atividade física, né? Eles avaliam até 3, 6 meses, que é o máximo que as pessoas conseguem tolerar determinados tipos de estudo, porque eles são muito agressivos. E aí, a partir daquele tempo, as pessoas engordam porque elas não conseguem manter o programa de exercício, ou por falta de organização, ou porque fizeram dessa maneira impulsiva, não conseguiram se adaptar à rotina. Então, acho que o primeiro ponto é isso, eu acho que o Renato Russo já dizia numa música, né? Disciplina é liberdade. Então, se tu tem disciplina, se tu tem organização, tu tem tempo para fazer as coisas, né? E não é assim, eu vou ficar 5 horas na academia malhando, né? Eu tenho quanto tempo para malhar? Ou para fazer uma atividade física, não só malhar, mas enfim... Aí eu tenho que organizar a minha agenda conforme ali eu tenho aquele tempo disponível, né? Se eu tenho ali das 6 da tarde às 7 da noite, bom, vou ter que encaixar aquele tempo ali, vou ter que ver um lugar próximo de casa, alguma atividade que eu consiga fazer ali para tentar começar, né? Se depois ali minha rotina mudar, eu conseguir encaixar mais horários, eu conseguir diversificar um pouco mais, estar mais adaptado, conseguir fazer em outros dias, né? Ou acordar mais cedo para fazer, isso aí a gente vai organizando o organismo para precisar se adaptar, né? E olha a importância da organização, né? Olha a importância também das metas palpáveis, né? Sobre isso que a gente está falando, sobre esse grande erro. Olha a importância que isso tem no emagrecimento. Tem um pesquisador japonês chamado Tabata, que é o papa do emagrecimento, né? E ele fez um estudo com obesos e ele separou em vários grupos, né? Esse estudo foi um estudo longitudinal, assim, e ele... É uma meta-análise também, né? Foi o longitudinal é quando ele acompanha as pessoas por um tempo, né? Exatamente. Ao longo de um tempo. Isso aí. E aí ele acompanhou essas pessoas e o que aconteceu? Algumas pessoas ele fez treinar 5 vezes por semana, outras 4 vezes por semana, outras 3 vezes por semana, outras 2 vezes por semana e um último grupo 1 vez por semana só. E a maior dificuldade na conclusão do estudo foi que todos os grupos que treinaram 3 vezes ou mais por semana, não que eles não tiveram resultado, eles até emagreceram, né? Muito mais rápido, inclusive, do que o grupo que treinou 1 ou 2 vezes por semana. Só que rapidamente eles desistiram. Por quê? 3 vezes por semana já ficava mais difícil da pessoa ir. 4 vezes, nem se fala. O grupo que treinou 5 vezes, na primeira semana perdeu uma quantidade absurda de peso. Melhorou absurdamente sua saúde. Só que como ficou muito pesaroso para a pessoa ir na academia todos os dias, eles acabaram desistindo. E só restou o grupo que treinava 1 vez por semana. E esse grupo foi, perseverou, foi indo, porque não era algo pesado. Sim. E isso vai de encontro do que a gente está falando sobre o nosso cérebro e o nosso comportamento. Se tu bota metas irreais,
É como se tu colocasse uma carga muito pesada sobre os teus ombros. Tu até vai conseguir carregar essa carga por 1 ou 2 semanas, mas quando começa a pesar muito, a primeira coisa que a pessoa faz é se livrar dessas cargas. Então, a ciência ela é vasta, né? Tudo que a gente está falando aqui, alguém já descobriu, né? Alguém já estudou, alguém já escreveu sobre isso, e a gente tem que ter a sabedoria de pegar os bons exemplos, porque já está tudo aí, né? Tudo já foi revelado. E o Tabata pesquisa muito, esse japonês pesquisa muito sobre atividade física e emagrecimento, e ele mostrou que essas metas irreais, elas não funcionam. E outra coisa também que eu vejo muito, né, é quando as pessoas põem metas, digamos assim, muito fora do que realmente elas podem fazer, é a frustração, né? Aquela questão que a pessoa vem no consultório, né, já está fazendo alguma atividade física, só que tu lá diz pra ti, eu tô aí há 3 meses e não sei o quê, tô indo na academia, né, fazendo tudo, fazendo dieta, só perdi 2 quilos. Daí tu, mas que maravilha, tu perdeu, tu não ganhou, né, tu já tá falando com a pessoa obesa já, né, que tá muito tempo com excesso de peso, né? Então a pessoa não ganhou mais, ela perdeu, mas, eu perdi muito pouco. Mas o pouco que tu perdeu já é uma perda, não é um ganho. Comemorar as pequenas vitórias. Né? Exato, então as pessoas, eu queria perder 10 quilos, eu quero chegar no verão lá com, sei lá, 60 quilos, minha cintura de sei lá quantos centímetros. Então as pessoas têm essas coisas, esses padrões, assim, que elas vão estimando para elas mesmas e elas não veem a mudança nelas, elas acabam focando naquilo, eu não perdi os 10 quilos que eu deveria ter perdido, né? Já estou em novembro, eu vou conseguir chegar na minha meta para o verão. E aí aquela coisa começa a entrar na cabeça dela, ela começa a ver que aquilo que ela está fazendo não está surtindo efeito nada, ela começa a botar que aquilo é um sofrimento já, que aquilo é uma meta que ela não vai conseguir atingir, que ela está passando dificuldade, que ela está deixando de fazer as coisas, que ela não está socializando mais com os amigos, que ela deixou de tomar o refrigerante, de tomar cerveja, que ela não come mais o bolo de chocolate que ela gostava de comer. Então ela fez uma série de sacrifícios, né, digamos assim, entre aspas, né, sacrifícios na vida, e ela acha que aquilo ali não está dando muito efeito, que ela esperava muito mais do que acontecesse, né? Porque, nossa, imagina, eu estou me sacrificando. Só que a pessoa não entende que ela passou 20 anos ou mais da vida dela comendo, sedentária, engordando, e que aqueles quilos a mais que ela tem não surgiram assim em 6 meses, surgiram em 10, 15 anos, e as pessoas às vezes querem perder aquilo em 2, 3 meses. Então, às vezes, isso daí é para a pessoa entender como é que funciona, né, todo o metabolismo do organismo, que às vezes a gente não consegue perder de uma hora para outra, mesmo fazendo alguns sacrifícios. Exatamente. Tudo é processo, né? Tudo é processo. Só que a gente quer a recompensa rápida. Mas então tá, Rodrigo, tu já entendi bem esse primeiro erro aí, vou tentar melhorar as minhas metas. Mas o que eu posso fazer então para, em vez de cometer esse erro, o que eu posso fazer para começar a acertar? Né? Primeiro ponto que tu tem que fazer para começar a acertar isso é colocar o teu corpo em movimento. Coloca o teu corpo em movimento. Essa é a primeira coisa. Ajeitou tua agenda, botou uma meta prática. Olha, eu vou caminhar 10 minutos por semana e deu, tá ótimo. Beleza, começou. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o teu corpo em movimento. Tá, mas e qual o movimento? A gente já falou aqui das caminhadas. A caminhada é o exercício que tem mais aderência, né? Em todos os estudos, existem estudos com ciclistas, com remadores, com nadadores, crossfiteiros, treino de força. Não existe aderência maior nos estudos do que a caminhada. Porque justamente a caminhada tu pode começar progressivamente, tu pode começar num ritmo fraco, uma vez por semana e aumentando. Tem a corrida, eu bato muito nessa tecla da caminhada na corrida porque são democráticos, né? Tu bota teu tênis e vai. Mas tem mais um negócio que eu acho legal. A nossa memória ela é formada desde a infância, né? Desde o nosso nascimento. E durante a infância a gente pratica muitos esportes, né? Eu tenho ótimas lembranças da natação e do futebol. Futebol era o que eu mais gostava, passava o dia inteiro jogando bola, né? E a segunda dica é essa, procura alguma coisa que tu goste. É difícil formar turma para jogar. Eu, por exemplo, eu jogo futebol 2 vezes por semana. Geralmente jogo sábado e jogo domingo. E com certeza são os momentos mais prazerosos, muito mais prazerosos do que quando eu estou correndo e quando eu estou na academia, por exemplo. É difícil formar turma, mas tenta procurar um ambiente que tu vai estar se sentindo à vontade, que tu vai te trazer boas lembranças. Os esportes são maravilhosos, né? A academia, na verdade, é uma invenção moderna que foi empacotada. Por quê? Porque tu sabe que ela vai estar lá, vai estar no horário de funcionamento, tu não depende de ninguém, nenhum amigo que vá, que tu só entra lá, faz teu treino e vai embora. Faça chuva, faça sol, tu tá lá no conforto da academia.
Só que a academia precisa vender, né? Vender matrícula, precisa matricular alunos a todo custo para sobreviver. Por isso que se fala tanto em academia, mas tenta procurar atividades que tu gosta. É tão legal jogar vôlei, jogar futebol, pedalar, nadar. E para iniciar, essa é a principal dica. Procure atividades aeróbicas, procure atividades de condicionamento físico. Que tu vai precisar correr, que tu vai precisar pedalar, que tu vai precisar nadar. A natação é maravilhosa também. É um ótimo investimento, não só para o corpo, para a mente, porque tu entra num outro meio, né? Não é o meio terrestre, é o meio aquático. Tu mergulha teu corpo na água, tu sai desse padrão de caminhar, correr. A natação, ela é para postura, a natação é maravilhosa, porque a natação exige que tu fique na postura em cima da água, na superfície da água, batendo teus braços, batendo tuas pernas. E aí a musculatura eretora da coluna, ela precisa estar ativa durante todo o período do nado. Então, geralmente, a pessoa vai para a natação, já começa a melhorar a dor nas costas, começa a melhorar o seu fôlego. Às vezes, a pessoa ia subir um degrau de escada e já cansava. Então, vai por esse caminho. Metas práticas. A natação também é muito recomendada para aquelas pessoas que não podem fazer atividades com impacto, né? Tem artrose de joelho, fizeram cirurgia de coluna, ou tem algum problema de locomoção aí que não podem correr. Às vezes o cara diz, mas eu botar um tênis o quê? Eu fiz uma cirurgia de joelho, não tenho mais como correr. O médico diz que eu não posso mais fazer atividade que envolva impacto. Vai para natação. Melhor atividade que tu pode ter, né? Para emagrecer, para condicionamento físico, para respiração, para tudo. Na minha infância, a minha mãe me colocou para nadar. Lá na minha cidade, Erechim, ela pegou e me matriculou no clube para nadar. E essa memória me acompanha até hoje, né? Em 2014, eu estava numa rotina ruim da minha vida, assim, eu não estava conseguindo organizar minhas ideias, minha rotina. E daí eu falei assim, eu preciso de alguma coisa que me traga um pouquinho de entusiasmo para fazer e que eu vá gostar e que vai me exigir disciplina, vai me exigir comprometimento. E aí eu fui no Google, 2014 isso, e pesquisei maratona aquática, né, travessia, que eu sempre gostei de nadar em piscina, mas eu sabia que tinha um grupo aqui no Rio Grande do Sul que era de travessias, em mar aberto. E aí eu achei, né, Mais Travessias, que é aqui de Porto Alegre. Mandei uma mensagem pro Vitor, que é o criador do Mais Travessias, que é o coordenador do Mais Travessias. E aí o Vitor me respondeu no mesmo dia assim, cara, vai ter uma travessia mês que vem, se tu quiser eu te coloco na lista. E fazia 10 anos que eu não treinava mais natação. E aí eu falei, não, me coloca na lista, assim, sabe quando tu vai no impulso e fala, não, vamos embora. E aí, com esse conhecimento que eu tenho de metas razoáveis, de planejamento, eu fiquei 1 mês treinando na piscina. E aí eu fui para a primeira prova da travessia foi em águas abertas. Então isso já é sensacional, cara. Foi uma experiência de vida fantástica para mim. Aquilo me marcou profundamente, assim. Porque eu cheguei e vi todo aquele mar e aí a gente ia ter que entrar, fazer uma travessia mesmo, né? Entrar no mar e nadar 4 quilômetros. E aquilo foi sensacional, porque o mês que precedeu essa travessia, eu precisava acordar mais cedo, eu precisei me alimentar bem, eu precisei fortalecer os meus músculos também, dormir bem, para que o treino desse certo, para que eu chegasse no mar lá e não me afogasse, né? Porque uma coisa é nadar na piscina, cansou, bota o pé. Sim. Outra coisa é tu nadar no mar. E aí eu lembro que a travessia foi na Praia do Rosa. E, cara, aquilo mudou, impactou minha vida. E aí o circuito Mercosul, que era esse circuito que eu participei, ele começava em setembro, eu lembro que eu mandei em agosto pro Vitor o e-mail, e terminava em março do ano seguinte. E aí eu gostei tanto daquela travessia que eu me inscrevi no circuito todo. E sem dúvida nenhuma foi a época da minha vida que eu mais tive condicionamento físico, que eu mais tive motivação para treinar. Eu caía na água e treinava que nem um animal, porque eu sabia que lá no fim do mês ia ter a prova lá do circuito Mercosul. E o circuito fechou, foi coroado assim com a travessia lá em Floripa, do continente até a ilha. Foi a travessia mais surreal que eu fiz na minha vida, assim. A gente tava no Campeche, o barco da organização pegou a gente, levou a gente até o continente e largou a gente a 100 metros do continente, assim, e deu a largada. E a gente teve que nadar 5 quilômetros. Literalmente mar aberto, assim. Em um determinado momento, não dava para ver nada na tua frente nem atrás, só dava para te guiar pelas boias. E muitos braços, braçada, muita gente nadando, parecia um cardume de peixes, né? Mas eu lembro que aquilo me transformou, assim, me transformou.
E até eu tô tentando tratar essa meta agora, voltar a nadar para voltar a fazer travessias. Mas tudo vai depender da organização, né? Sim, Como tu falou, sim. tudo depende do comprometimento. Mas voltar a nadar é uma coisa, né? Fazer a travessia é outro tipo de meta, né? É outra Então, meta. Aí são é degraus, uma meta que né? exige muito mais. São degraus, né? Então, as pessoas entenderem, às vezes, né? Eu vou começar a nadar para fazer travessia. Às vezes, não. Tu vai começar a nadar para te melhorar alguma coisa tua, né? Porque tu tem um problema de mobilidade, fez alguma cirurgia, vai fazer um exercício aquático. Então, é assim, é colocar a meta dentro da tua realidade, não é te espelhar, não. Não, eu quero nadar porque eu ouvi lá que o cara fazia travessia, eu quero nadar 5 km no Rosa. Às vezes pode até ser que tu chegue lá, mas não é assim a meta principal que tu vai botar lá logo de cara, né? Cara, isso é importante falar. Por que o conteúdo, por que o nome, eu nunca falei, né? Por que eu pensei nesse nome Base Forte pro podcast? Um dia esse ano, tá? Eu tava com os meus colegas da comissão técnica do clube, né? A gente tava assistindo um jogo da categoria Sub-17. E aí tinha um menino da categoria Sub-15 que ia ser incorporado ao elenco da Sub-17, porque o menino da Sub-15 é um fenômeno, jogava muito. Na Sub-15, a gente via ele e eu falava pro meu colega técnico, né, pro meu colega auxiliar, pro preparador de goleiro, cara, olhando esse guri jogar, enche os olhos. Que saudade que eu tenho desse futebol bonito, futebol de chapéu, caneta, joga com a direita, joga com a esquerda. A bola vinha, não tinha dificuldade para manejar a bola. E aí todo mundo falou, mas calma, hoje ele vai jogar na Sub-17, calma, vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Geralmente o bom jogador, ele vai se mostrar que ele é bom num desafio maior que ele. Na Sub-15 ele estava deitando, como se fala, na Sub-15 ele estava arrebentando. Mas na Sub-17 é outro nível, calma. Aí o treinador falou assim, aquece ele e bota, né? Eu fui lá, aqueci ele e falei, ei meu, tá nervoso? Ele falou... Eu não tô nada nervoso, eu vou arrebentar. Ele já falou isso aí, já tinha uma confiança grande nele. E aí ele entrou e ele fez o que ele me falou. Arrebentou. Daí o treinador olhou pra mim e falou assim, a base vem forte, hein? E aí eu fiquei pensando, cara, essa frase me marcou. Por quê? Porque o menino fez uma base, entendeu? Ele fez a base, ele construiu a base. Por que ele não estava nervoso? Porque ele tinha força, ele tinha resistência, ele chutava com a direita, ele chutava com a esquerda. Ele estava preparado para o desafio. Ele estava preparado. Então, isso que eu queria falar para as pessoas. Vivam o processo, entendeu? Aprendam a gostar do processo. Que aí quando chegar a tua oportunidade de emagrecer, de ter um emprego melhor, de ser promovido, de montar tua empresa, de construir tua família, quando essa oportunidade chegar na tua porta e bater na tua porta, tu vai estar preparado. As pessoas têm a mania, e eu me incluo nisso, e tu se inclui, de querer só, né, comer o bolo, né? Mas ninguém quer sofrer o processo. Né? Ninguém quer fazer a massa. Todo mundo quer dar a volta olímpica. No futebol a gente fala isso. Todo mundo quer dar a volta olímpica. Né? Todo mundo quer carregar a taça, dar a volta olímpica, mas ninguém quer estar lá no sol, na chuva, no vento, no campo embarrado, treinando, tomando porrada. Então, eu queria falar isso para as pessoas que estão tentando emagrecer e sobre isso que eu falo do potencial, sabe? Tem um potencial ilimitado dentro de ti, então se permite viver o processo, não tenha pressa. A vida ela é longa, a vida é bonito ver e viver esses processos. E aí quando esse menino entrou em campo, ele começou a jogar com a 17, a bola vinha, ele fazia jogada, a bola vinha, ele fazia jogada, daí ele olhou para mim e deu uma risada assim, tipo, mais ou menos assim, entendi, viu? Tô bem, eu tô deitando. Aí o treinador falou, a base vem forte, hein? Daí isso aí caiu uma ficha na minha cabeça, que é a base forte? É tu estar preparado, tu viver o teu processo, fortalecer as tuas estruturas, e aí logo ali na frente tu vai conseguir atingir todas as tuas metas, né? Hoje esse menino já saiu do clube que a gente tava, foi para um clube melhor, tá na categoria de cima, já praticamente assinou com um grande empresário e logo a gente vai ver ele jogando. Hoje agora ele tá com 16, né? Isso foi ano passado. Então daqui 2 anos, quem sabe a gente vai ver ele jogando se ele se permitir viver o processo. Quem sabe daqui 1 ano a gente vai ver a pessoa que está ouvindo a gente agora, olha, consegui emagrecer, porque se permitiu viver o processo. Não fica se cobrando, não fica... E aí eu queria já entrar e puxar o segundo tema, o segundo maior erro. Né? O primeiro maior erro são essas metas irreais. E aí qual que é o segundo maior erro que as pessoas cometem? Né? E aí? O segundo maior erro que as pessoas cometem ao tentar emagrecer é depender da motivação, da vocação, do propósito,
eu tenho que estar motivado, mas eu não estou motivado. O maior erro que a pessoa pode tentar praticar na vida é depender da motivação. Porque nem sempre a gente vai estar motivado, mas a gente pode estar sempre comprometido. Nem sempre a gente vai ser vocacionado para aquilo, mas a gente pode ter sempre um comprometimento próprio, uma disciplina própria. Eu sei, eu não estou motivado, eu não estou comprometido, eu não estou motivado, eu não estou me sentindo bem, mas existem coisas que precisam ser feitas. Existem coisas que têm que ser feitas. Trazendo o paralelo desse atleta que eu tive o prazer de treinar, na chuva ele estava lá treinando, no sol ele estava lá treinando. Uma vez o diretor da categoria dele teve um imprevisto lá e não conseguiu ir no treino, e o diretor estava com todo o material da categoria no carro, bola, cone, colete, tal, não tinha nada, só tinha uma bola no campo. E aí esse atleta, eu lembro muito bem, chegou para mim um dia de chuva, tava todo mundo, bom, já que não tem material, vamos embora, né? Ninguém queria treinar na chuva. Ele chegou para mim e falou, cara, vamos treinar com uma bola, vamos lá. Chama todo mundo, reúne todo mundo, e eu falei, mas tu topa? Tu me ajuda? Ele falou, não, bora, vamos treinar, vamos treinar. Queria viver o processo, porque já tinha essa consciência de que o processo é que ia fazer ele chegar lá. Não importa se está motivado, não importa se está feliz, não importa. Existem coisas que têm que ser feitas. Então se permite viver essas coisas, se permite. Não estou motivado hoje, mas eu me comprometi. Eu tenho esse compromisso, eu tenho esse firme propósito. Senão as pessoas elas ficam muito voláteis, entendeu? Ao vento, assim, o vento está para a direita, eu vou para a direita. O vento está para a esquerda, eu vou para a esquerda. E aí chega um determinado momento da vida que a pessoa pergunta, pô, não construí nada. Pô, nem o meu emagrecimento, nem o meu próprio corpo, que eu queria mudar, eu consegui mudar. Porque a pessoa tem uma fibra moral, uma fibra de virtude, assim, muito volátil. A partir do momento que a pessoa fala, não, eu quero emagrecer, e hoje eu vou treinar. Beleza, eu vou treinar, eu tenho um compromisso comigo. Não precisa ser 1 hora, não precisa ser 1h30, pode ser 5 minutos, mas eu tenho um compromisso, eu tenho essa virtude de cumprir comigo mesmo o que eu prometi. Isso me lembra, não sei se agora veio na cabeça, né? Quando a gente é criança e a gente não quer comer salada, né? E aí a mãe vem assim, não, tem que comer isso aí, tem que comer. Daí por que tem que comer isso aí? Porque é bom, porque faz bem, isso é bom pra saúde, dá vitamina, força e tal, pra estudar, E tipo, é aquela coisa meio infantil, né? Mas tipo, tu não... Começa a comer salada não porque é bom, porque te dá prazer, porque é aquela coisa que a mãe diz, né? Tu tem que comer porque é bom pra tua vida, porque alguma coisa isso daí no futuro vai te trazer algum benefício, né? E aí tu começa a comer aquilo e depois, né? Claro, quando tu começa a ficar mais velho, começa a entender todo o processo que é a alimentação, e aí quando tu chega lá na vida adulta, aquilo começa a se tornar mais racional, aí tu entende que é bom comer salada porque, né, tem os benefícios da alimentação e saciedade, toda aquela coisa, né? Mas é mais ou menos esse princípio, né? Não vai fazer atividade ou alguma coisa assim porque tu tá super bem, porque tu gosta muito daquilo, porque tu quer fazer aquilo. Vai ter dias que não vai acontecer isso, vai ter dias que tu vai estar meio desmotivado, vai estar ali, vai estar na tua agenda, né? Exercício físico de tal hora até tal hora. E tu vai dizer, hoje não vai rolar. Hoje eu tô cansadão, hoje não dá, não tô muito motivado, comecei um trabalho novo, tem um chefe novo lá, tá pegando no meu pé, tô estressado hoje, acho que eu vou tomar uma cerveja, vou pedir uma pizza e ficar em casa hoje. Então, mas não é isso aí. O processo vai. Tá ali na tua agenda, tu te programou para aquilo, faz. Né? Vai fazer mais ou menos, vai lá, vai cumprir tabela, faz. É bom porque daí teu organismo vai entender que aquilo ali vai começar a te tirar do processo de ir do caminho contrário, né? Que é tu ficar sedentário e tu voltar para aquele processo de não querer fazer as coisas. Saiu um estudo em Harvard, né, que estudou quanto tempo os herdeiros demoravam para destruir a fortuna que seus pais ou avós construíram. Isso é legal. Saiu esse estudo e a porcentagem é maior que 2/3, ou seja, vamos dividir em 4 partes o grupo. 3 partes das 4 partes torravam antes de acabar a sua própria vida. Quase 70% das pessoas. Tem até uma série que saiu agora, eu não sei se é no Amazon ou na Netflix, mas é sobre o dono do hotel Copacabana Palace, né? Que no fim ele era um bonachão e o pai dele construiu todo o hotel. Era um dos caras mais ricos do Rio de Janeiro, e talvez do Brasil. Uhum. E aí, esse cara que é filho, né?
O lema da vida dele é aproveitar a vida. E ele tá terminando a vida, ele tá vivo ainda e ele mora de favor no hotel que os pais e os avós dele construíram, porque ele virou uma figura emblemática e os atuais donos do Copacabana se compadecem dele, né? Porque ele já foi o dono do hotel. E por que eu tô falando isso? Porque, né, geralmente o herdeiro torra toda a grana do pai, porque quem dá valor pro negócio é só quem vive o processo. Cara, se dói na minha pele construir qualquer empreendimento na vida, doeu, sol a sol, eu tô lá, vivendo o processo, ralando, eu sei o valor que aquilo tem, né? Eu sei o quanto aquilo foi árduo para conquistar. Então é lógico que eu vou cuidar bem daquilo. Geralmente quem não vive o processo não consegue ter a recompensa. E no emagrecimento é a mesma coisa. A pessoa quer se entupir de remédio, quer achar cinta modeladora, quer tentar achar aquele atalho, e esse atalho não existe. O único atalho que existe no emagrecimento é tu viver o processo. Então, só para recapitular o que a gente falou agora, traça metas palpáveis. Traça metas que não sejam tão exaustivas, porque tu não vai conseguir carregar esse fardo por muito tempo. Começa te exercitando uma vez por semana, te matricula na natação, no pilates, na academia, vai correr uma vez por semana, não torna esse negócio, agora eu tenho que fazer, aí tu não vai aguentar. E a segunda coisa, não depende da motivação. Se tu ficar dependendo da motivação, tu não vai construir nada na tua vida. O vento vai bater para a direita, vai te levar, vai bater para a esquerda, vai te levar. Mas quando tu se posicionar e falar, não, eu vou depender da minha disciplina agora, eu vou depender do compromisso que eu fiz comigo. Existem coisas que têm que ser feitas. Aí as coisas vão começar a andar e tu vai sinalizar pro teu cérebro esse comportamento e ele vai sedimentando. E aí, meio que para encerrar assim, eu só queria falar dessa minha experiência. Já que eu falei da travessia, eu recomendo fortemente que as pessoas se permitam uma vez na vida fazer uma maratona aquática. Porque é algo que tu está totalmente submerso na natureza. Tu não está em contato com a natureza, né? Tu está dentro da natureza. Tipo, numa das provas que eu nadei, eu sentia, tipo, água viva, peixe batendo em mim, eu tava nadando e tava ali, não tava em contato com a natureza, tava dentro da natureza. Tu acaba se tornando parte da natureza, né? Maratona aquática, trilha, cara, triatlon, que tu tem que pedalar, tem que correr, tem que nadar. Os atletas mais disciplinados do esporte, a gente que é treinador tem esse consenso, são os triatletas, né? Porque os caras, eles têm uma disciplina absurda, assim. Geralmente, se tu quiser aprender sobre motivação, sobre foco, sobre determinação, tu vai conversar com um triatleta, ele vai abrir a agenda dele para ti e tu vai ver como realmente ele é atleta. Mas eu digo, antes de fazer uma maratona aquática, né? Tem que aprender a nadar. Mas é isso que eu te falar. Aprender a nadar. Lembra lá no começo do episódio que eu te falei que eu queria nadar uma maratona aquática? Sim. E fazia tempo que eu não nadava, mas eu tinha a base forte. Eu nadei, minha mãe me botou com 10 anos na natação e eu fiquei dos 10 aos 17 nadando 4, 5 quilômetros todos os dias. Então isso sedimentou no meu cérebro de uma forma. Eu já estava 10 anos sem nadar, mas aí, primeiro dia que eu caí na piscina, eu nadei, eu sei fazer isso. Como é que eu tô fazendo automático? Porque eu fiquei 7, 8 anos construindo esse padrão na minha cabeça. Em 2014, quando eu caí na piscina, já caí nadando e fui, comecei a acelerar e tal. E aí, quando eu vi que a base era forte, eu falei assim, cara, eu vou ter benefício disso, então eu vou na primeira travessia. E na primeira travessia eu fui, completei me arrastando, mas completei. Eram 6 etapas. E aí, no fim da 6ª etapa, ia ter o campeão do Circuito Mercosul, na época da categoria 25, da categoria Brasil, que fala que é dos 25 aos 30 anos. Separado por categoria para que fique mais justo, né? Não adianta um guri de 25 ir competir com um senhor de 60 anos. Sim. E aí eu lembro que eu nadei, fiquei lá em último, eu acho, mas eu vi o cara que ganhou aquela prova. E aí eu voltei para Porto Alegre, saiu o resultado da prova, eu lembro que eu fiquei na travessia de 4 quilômetros, eu fiquei uns 15 minutos atrás do cara. Só que ainda tinha 1 ano pela frente de travessia. Daí eu falei assim, cara, eu gostei do negócio, eu vou me comprometer. Só que eu não vou cair no erro que as pessoas cometem. Eu não vou nadar todo dia 2 horas. Eu vou vir nadar todo dia, mas eu vou nadar meia hora. E eu comecei. Dentro daquela meia hora, eu comecei a polir tudo aquilo que eu aprendi na minha infância. E daí, na segunda travessia, eu lembro que eu já fiquei, sei lá, tinha 40, 50 na categoria, eu tinha ficado em 20 e poucos, eu já fiquei em 5º. E esse cara ficou em primeiro de novo. Só que daí, dos 20 minutos, já caíram para 8 minutos a distância, porque eu já consegui dar o meu máximo. Aí eram 6 etapas. Na terceira travessia, ele não foi,
e eu fiquei em primeiro. Isso já, eu tô falando em 3 meses. Aí na quarta travessia ele foi, e eu falei, agora o bicho vai pegar, né? Será que eu consigo? Aí eu fui e ganhei a prova dele, na quarta. Aí na quinta ele me ganhou, e na sexta era a última travessia, e eu ganhei. E aí, como ele faltou uma etapa na pontuação geral, eu fiquei na frente dele e fui o campeão do Circuito Mercosul. E eu fui o campeão do Circuito Mercosul, treinando meia hora todos os dias. Entendeu? De repente, se eu tivesse botado uma meta de ficar 2 horas lá, nadando todos os dias e fazendo musculação, fazendo complemento, eu pensei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa que não fique uma carga tão pesada para mim, senão eu vou desistir. E isso que tem que pensar quando tenta emagrecer. Eu ia lá todo dia naquela disciplina, eu vou fazer porque está me fazendo bem, eu estava dormindo melhor, estava me alimentando melhor, estava rendendo melhor, estava conseguindo atender os meus alunos, os meus atletas melhor. Por quê? Porque o exercício potencializa a tua vida. O exercício tem a capacidade de deixar o teu cérebro mais atento, o exercício tem a capacidade de fazer o teu cérebro raciocinar mais rápido, o exercício tem a capacidade de fortalecer teus músculos, o exercício tem a capacidade de tirar a preguiça. Eu queria pontuar nisso também na questão do resultado, né? Muita gente às vezes procura atividade física em busca de um resultado estético, né? Eu quero ficar com o corpo tal, quero a barriga assim, levantar mais aqui, ganhar mais perna, isso, aquilo. Mas o entendimento disso é a longo prazo, né? Vai existir uma mudança estética, isso natural, dependendo conforme tu vai fazendo alguma atividade física, né? Vai tendo um benefício nas questões gerais aí de condicionamento, de atenção, de sono, né? De força que tu vai ganhando, dependendo se faz alguma atividade com musculação. Mas o resultado ele existe já desde o início, só que ele é um resultado interno, a gente não sente isso no nosso metabolismo, então a gente consegue metabolizar melhor os alimentos, a gente consegue aproveitar melhor os nutrientes, a gente começa a diminuir aquilo que chamam de resistência à insulina, que é o processo que leva ao diabetes. Então tem uma série de coisas acontecendo no teu organismo que tu não vê, mas que estão acontecendo e que estão beneficiando a tua saúde muito antes de tu ter ali aquele volume que tu quer, o braço que tu quer e não sei o que, a panturrilha que tem que aumentar. Antes de tudo isso acontecer, tem muita coisa acontecendo que vai beneficiar muito mais do que a questão estética. Claro, a questão estética daí já vem para autoestima, já vem que daí tu consegue visualizar, o tamanho da minha calça diminuiu, aquela calça que não servia agora tá folgada. Então essas coisas aí tu vai percebendo naturalmente, mas muito antes tu tem um resultado. Então isso tu tá falando aí de que tu começou a treinar, tu começou a ver resultados, tu não tinha o resultado da prova ainda, tu não sabia se tu ia ser campeão, se tu ia ter se tu ia melhorar o teu tema, se tu tava vendo em ti alguma coisa, isso te motivava a se manter naquele processo. Exatamente, cara, a vida ela é maravilhosa e viver o processo é maravilhoso, só quem vive o processo que sustenta o resultado. Eu acabei de falar que o herdeiro geralmente torra antes do fim da própria vida a fortuna que os pais e os avós construíram. Isso, Harvard publicou um estudo grande sobre isso. Então, se propõe não a ser campeão, não a emagrecer, mas se propõe a viver o processo. O exercício ele é capaz de transformar o teu corpo numa máquina, né? E aí tu pode conseguir render melhor na tua família, nos teus estudos. Estudo nem se fala, né, cara? Concurseiro ou vestibulando aí que está nos ouvindo, que começa a fazer atividade física, geralmente potencializa muito a capacidade de raciocínio, de atenção, cognição, através da atividade física. E se permite muito viver melhor, o processo. Inclusive, que tomar Ritalina, Venvan, essas medicações aí que o pessoal faz o doping intelectual. Eles querem um atalho, né? O doping intelectual não existe. Né? Querem um atalho, até pensam em que podem conseguir um resultado, mas aquilo é um engodo, é uma enganação. Não funciona. Então, para fechar o episódio, essa mensagem que fica: vive o processo. Traça metas que sejam factíveis. Eu quero escalar uma montanha, não é pulando que tu vai escalar a montanha, é um passo todo dia. Metas que não pesem tanto nos teus ombros. E segundo, não depende mais da motivação. Tira essa história de motivação da tua vida, tira essa história de vocação. Existem coisas que precisam ser feitas. Existem coisas que tu precisa ir lá e executar para te ter uma vida razoável, né? Quem dirá uma vida acima da média. Então, espero que tu tenha gostado desse episódio. Espero que tu tenha se proposto a fazer, botar em prática, se propõe a botar em prática uma dessas coisas, desses 2 erros que a gente trabalhou hoje. Já vai, se liga assim, já vai pensando que no próximo episódio tu vai ouvir caminhando, correndo, fazendo tua atividade física. Torna isso como um hábito, porque a nossa missão é essa, é fazer com que tu não caia nessas filas dos hospitais
com essas doenças que estão dizimando as pessoas, né? E no próximo episódio a gente vai falar sobre o exercício na formação da memória, né? Qual que é a influência que o exercício tem na formação da nossa memória, no aprendizado, qual que é a influência que o exercício exerce sobre o nosso cérebro para que a gente consiga executar essas tarefas, porque é muito importante, a gente acaba desistindo muito rápido, né? E qual que é a influência que o exercício tem, a boa alimentação e o sono tem na formação da nossa memória, na formação do aprendizado. Então, se tu é concurseiro, se tu está estudando para concurso público, tu quer ser juiz, tu quer ser promotor, tu quer ser policial, ou se tu quer passar no vestibular, tipo, que nem vestibular mais concorrido, medicina, fica ligado no próximo episódio, porque a gente vai trazer muitos detalhes que vão, com certeza, fazer toda a diferença nesse teu processo de preparação. Maravilha, é isso aí, né, Rodrigo? Então, acho que quem ficou até aqui vai ter um benefício muito bom aí de dicas para a vida, né? Então, agradeço a todo mundo aí, fiquem ligados, até a próxima.